a voz é a minha, mas a voz que vai falar dentro do seu coração não é a minha, né? Quem sou eu para saber o que passa no seu coração, na sua mente? Não. Agora, o que Deus vai falar ao seu coração, isso é o que importa, isso é o que vai te ajudar, tá? Então nós temos que ficar firme. Por quê? Porque sabemos que os dias são difíceis, né? São de dificuldades, mas eu tenho até uma palavra para você. Eu quero que você abra lá em Deuteronômio, capítulo 28, vai pegando aí, em nome de Jesus, Deuteronômio, capítulo 28, eu vou só trazer isso aqui para você, não é bem a nossa mensagem, mas tem tudo a ver, então já vou entrar aqui nessa introdução e já vamos entrar aqui na mensagem. Eu quero que você preste muita atenção no nome de Jesus, tá? Deuteronômio, capítulo 28, o versículo é o 61. Quero que você preste toda a atenção agora, não deixe nada tirar sua atenção. Alguém já brincou de stop quando era criança? Nunca? Ninguém nunca ouviu falar isso? Quando falava stop, tinha que fazer o quê? Para, nem pisca. Então agora stop. Pastor, se precisar de uma aguinha, é só você levantar a sua mão que o obreiro vai até você. Se precisar ir no banheiro, eles te ajudam ali, te explicam certinho, tá? Mas serão poucos minutos para abençoar a sua vida. Acharam aí? Deuteronômio capítulo 28, 61. Olha o que diz ali, ó. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga, que não está escrita no livro desta o quê? Até que sejas o quê? Destruído. Pastor, o que significa isso? Isso aqui nós estamos vendo, irmãos, algo que aconteceu, que Deus falou no tempo da lei. E aqui, se você ler depois, não vou pedir para você ler agora, a infinidade de pragas que a lei fala aqui, que viria sobre o povo. Quando que isso ia vir sobre o povo? Tudo porque ele diz no versículo 15, eu vou ler aqui para você, em Deuteronômio 28, 15, ó. Será, porém, que se não deres ouvido à voz de quem? Do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Pastor, já estou ficando até com medo já, calma. Irmãos, preste atenção, eu sempre vou bater nessa tecla e sempre vou falar, todo cristão, ele precisa entender o significado da vinda de Jesus. Você precisa entender isso. Jesus não é um homem que passou por essa terra, como alguns falam umas besteiras. Jesus foi um homem importante, um político que passou por... Isso é balela, isso é conversa para boi dormir. Jesus passou por essa terra para nos ensinar, para trazer uma instrução para nós, e hoje, se nós dizemos discípulos de Jesus, aprendiz de Jesus, então nós, no mínimo, nós temos que fazer o quê? Fazer o que Jesus fez nessa terra, o que Jesus fez, como Jesus andou, como Jesus agiria diante das situações que nós enfrentamos. Pastor, mas o que significa essas maldições aí? Eu estava meditando nesse versículo, o coronavírus está aqui também, tá pastor? Tá, olha só, porque aqui fala todas as pestes, o nome dele não está aqui na lista aqui que nós, nos versículos anteriores, mas diz até mesmo outras que não estão aqui. A dengue está aqui, chikungunya, e tudo isso já aconteceu ou não aconteceu? O vírus aí do HIV, são tantos vírus, né? Mas olha só, vai lá em Gálatas, deixa aí Deuteronômio, vai em Gálatas capítulo 3, isso aqui que eu gosto, Gálatas capítulo 3, não importa se você está aqui hoje pela primeira vez, se você é um frequentador dessa igreja, ou se você é de outra igreja, não importa, eu quero que você preste atenção nesse versículo de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, preste atenção, Cristo nos resgatou
da maldição do quê? Da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no quê? No madeiro, que for crucificado como Jesus foi. Pastor, como assim? Primeiro Deus amaldiçoa e aqui Jesus liberta? Exatamente. Por isso que Paulo comentou algo importante, falou, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura o quê? Pastor, mas e a lei? Irmãos, a lei existiu, eu até já preguei aqui um dia desses sobre a lei, não estou aqui para ir contra ninguém, mas se a pessoa quiser ser salva pela lei, o qual Paulo falou que ninguém vai conseguir fazer isso, não tem como, porque tem muitas pessoas querendo seguir a lei, mas ninguém quer seguir as maldições da lei, que a lei fala, quer pegar algumas coisas da lei, não, tem que cumprir toda a lei, coisa que nenhum homem conseguiu cumprir, nenhum homem da face da terra conseguiu cumprir toda a lei. Aí Deus vai, envia Jesus, que veio para quê? Para nos resgatar da maldição que eu acabei de ler ali para você, da lei, que as pragas, que na época, aqueles que não ouviam a voz do Senhor, irmãos, a lei, ela é pesada, a lei, ela era severa, a coisa era, você já uma hora você pega ali, e lê um pouquinho mais sobre como que era a lei não é só algumas proibições não, a lei não é só isso, a lei não é algumas partes que alguns falam, a lei é pesada. Aí o que Deus fez? Como se Deus tivesse olhado e falado, é impossível um ser humano nessa terra cumprir essa lei. Aí as maldições, tudo aquilo que estava sobre a lei, foi cravado em quem? Em Jesus. Foi cravado em Jesus. Por isso que ele veio, morreu nessa terra, e as maldições que eram para estar na minha vida, na sua vida através da lei, foi cravado em quem? Em Jesus. Pastor, o que significa tudo isso? Para que nada dessa maldição me alcance, você não tem que estar na lei, você tem que estar em quem? Em Jesus. Ou será que você vai preferir, vai escolher ficar na lei, na época da maldição? Não, irmãos, entenda bem, Cristo nos resgatou da maldição do quê? Da lei. Aí isso aqui não é só as pragas que Deus está falando da lei ali, não, mas qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade. Espera aí, essa maldição, seja ela lá da época da lei, que falou da praga que Deus enviava ao povo, ou até mesmo hoje, que já vem da ação de Satanás, com uma doença, com uma enfermidade, aquela pessoa que não aceita a palavra que Jesus falou, o evangelho que resgatou a vida dela, ela vai continuar na maldição, na doença, na enfermidade, ela não vai conseguir acreditar que Jesus veio morrer numa cruz, para pegar todo o sofrimento dela e levar sobre si, e a pessoa não entende. Aí lá em Isaías fala, Isaías 53, 4 e 5, né? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Aí a pessoa não entende. Pastor, até estava vendo um pastor nosso, uma irmã estava enferma, ele falou, irmã, você tem que confessar a vitória. Você não pode ficar sempre se vitimando, eu estou doente e tal. Aí ela falou, mas pastor, eu estou vendo as evidências da doença na minha vida. Irmãos, por isso que nós precisamos entender a palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a pessoa tem que esperar alguma coisa, no mínimo a cura dela, e a prova das coisas que não se veem. Agora, não é ver para depois crer, é crer para depois o quê? Receber. Isso eu preciso entender. Agora, guarda isso aqui, Cristo nos resgatou da maldição do quê? Da lei. Não importa se você está aqui hoje pela primeira vez, ou se você já até ouviu esse versículo várias vezes, entenda isso, Cristo já te resgatou da maldição de qualquer doença, que ainda vem a surgir, que o cientista não sabe nem o nome ainda direito. Cristo já o quê? Nos resgatou. Aqui nós podemos entender muita coisa, irmãos.
A pessoa, por isso o apelo para que a pessoa aceite Jesus. Aceitar Jesus não é ficar de joelho aqui gritando eu aceito, aceitar a palavra de Cristo, o que a palavra fala ao seu coração, isso é aceitar Jesus, é aceitar a voz de Deus, e ali a pessoa vai passar a desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que se chama graça, favor não merecido. Deus olhou para nós e falou, olha, como que esse povo vai cumprir essa lei? Essa lei tá pesada. Aí veio a parte, eu até preguei um tempo desse aqui, o maior plano de resgate da humanidade. Deus foi lá e enviou Jesus. Vai lá e resgata esse povo. Mas alguém tinha que, um inocente tinha que morrer. Na época da lei, quando pecava, eles pegavam um cordeiro, um animal, queimavam, ofereciam em sacrifício, para que o pecado fosse justificado. E o pecado era perdoado, vamos colocar assim, né? E depois, aí o inocente teve que morrer. Quem foi o cordeiro? Jesus. Foi oferecido, morreu, pagou o preço. Agora, nossos pecados não foram somente perdoados, mas nós fomos justificados. É como o juiz chegasse lá diante do tribunal, falou, a partir de hoje você não tem nada, você foi justificado. Acabou, você vai sair daqui limpo, não vai ter mais nada na sua vida. Espiritualmente foi o que Jesus fez, conhecendo a nossa vida, nossa conduta, como nós andávamos, mas ele foi lá e fez o quê? Justificou tudo isso. Aí alguém pode até questionar, mas essa vida dessa poça, acabou. Você foi justificado. Às vezes até a sua consciência, mas no passado você fez isso. Não tem negócio. Você foi justificado. Às vezes a tentação vem, não, eu fui justificado através do quê? Do sangue de Jesus. Agora quer ver? Vai lá em Apocalipse, está bem perto aqui, Apocalipse. Tudo isso, irmãos, se resume quando nós ouvimos a voz de Deus. Não tem como você ser abençoado se você não ouvir a voz de Deus, aceitar o que Deus fala ao seu coração. Não é o que eu falo, é o que Deus vai falar com você. Amém? Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, vamos ler aqui. Então, pastor, toda aquela pessoa que às vezes está vivendo uma enfermidade, irmãos, ela precisa tomar uma posição de fé. Às vezes a pessoa está em um sofrimento, seja no casamento, qualquer área da sua vida. Espera aí, eu estou vivendo uma maldição na minha vida. Eu estou vivendo uma praga, algo que está acabando com a minha vida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar o resgate de Jesus. Ou será que eu vou olhar e falar, nossa, que bonito, Jesus foi pendurado naquela cruz, saiu sangue, nossa, que bacana. Não, amigo, aquilo ali foi por mim, foi por você. Para que hoje nós tenhamos uma vida, e vida com o quê? Com abundância. Irmão, sofrimento não pode fazer parte da nossa vida. Entenda bem, sofrimento é diferente de uma provação, algo que você passa, uma situação. Agora, existem pessoas que estão sofrendo, sabe o que é sofrimento? Não é sofrência não, que o mundo fala aí, né? Não é aquilo lá não, é sofrimento mesmo, angústia, tribulação, coisas que só a pessoa sabe o que ela está sentindo, isso é sofrimento. Agora, nós temos aí as batalhas do dia a dia, uma prova aqui, você vence ali e Deus vai sendo contigo. Agora, tem pessoas que é como se elas estivessem vivendo essa maldição da lei. Ela está ao tempo todo ali em angústia, em sofrimento, a mente da pessoa é um conflito de pensamento, ela não sabe o que faz, não sabe o que decide, e só ela sabe, e Deus. Às vezes nós não passa nem pela nossa cabeça, né? Então isso aqui é importante. Olha o que ele fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Olha só, eis que estou à porta e faço o quê? Bato. Se alguém, tem uma condicional aqui, se por acaso alguém ouvir a minha voz e fazer o quê? Abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele o quê? Tem muita revelação aqui, não vamos ficar só na letra, que a Bíblia diz que a letra mata, né? Mas vamos pegar a revelação de Deus. Isso aqui tem muita revelação. Jesus precisa entrar na sua casa, Jesus precisa entrar no seu casamento, Jesus precisa entrar na sua empresa, Jesus precisa entrar no seu trabalho, no seu carro. Pastor, Jesus tem que entrar em tudo que é lugar, porque o diabo está em toda parte também. Está ou não está?
Ou se a pessoa pegar nesse estado aqui, ela der errado na vida, ter um problema, seja um relacionamento ou alguma coisa, e ela falar assim, não, eu vou pegar meu carro, vou atravessar a fronteira, vou lá para outro estado, lá é outros ares. Mas chegar lá não vai ter diabo, não vai ter a tentação, não vai ter nada lá. Fosse assim, irmão, seria fácil, mas não é. Então, ou seja, assim como a maldade, a maldição está em toda parte, nós temos que aceitar Jesus em todas as áreas da nossa vida. Agora, o que chama a atenção, onde eu quero falar, é que esse bater aqui de Jesus, primeiro, deixa eu só comentar algo aqui importante. Alguém já recebeu alguma visita em casa? Hoje é difícil dar esse exemplo aqui, eu vou trazer numa linguagem de hoje aqui, tá? Minha mesma aqui, que eu criei. Eis que estou na frente da sua casa e aperto a campainha. Não é assim hoje? Se alguém ouvir e abrir o portão eletrônico lá, entrarei e cearei o quê? Mas antigamente como que era? Era ou não era assim? Batia na porta, né? Não sei, não tinha nem quintal, muro, essas coisas, mas batia direto na porta. Aí, primeiro, a pessoa, vou dar um exemplo aqui, se alguém chegar na sua casa, né, vamos falar no portão, porque na porta primeiro tem que passar pelo portão, alguém chegar lá e, na hora você vai falar assim, fulano de tal, conheço, tem as batidas, é assim? Sem falar nada? Só se for combinado, fulano, se eu chegar e der 3 batidinhas, tá, abre a porta. Mas geralmente alguém chega lá, um vendedor, alguém até vem pedir alguma coisa, vai bater lá e você já vai identificar quem é, só se tiver uma câmera lá e você consegue, mas caso contrário não. Tanto é que Jesus primeiro ele bate e depois ele chama, ele fala, porque existe barulhos e existe a voz de Deus. Ele diz, eis que estou à porta e o quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz, então ele bate e chama. É diferente alguém na sua casa, fulano, é o ciclano que está aí. Ele veio receber o dinheiro, ou veio pagar, né? Também pode ser. Você reconhece a voz, e Jesus falou que as ovelhas ouvem a voz de quem? Do pastor. Reconhece o nosso pastor maior, que é Jesus. Então isso aqui é importante. Onde Jesus está batendo, pastor? Irmão, está batendo na porta do seu coração. Jesus não é ignorante, Jesus não é mal educado, que chega na nossa vida, quebra a porta e entra com tudo. Quem faz isso é Satanás, que a Bíblia diz que ele entra, nem é pela porta, é por uma brecha que seja. Nós não temos que ter uma brechinha, por quê? Eu dou esse exemplo aqui para você entender, isso aqui é sério. Tem uma brechinha ali para Satanás, a pessoa deixou uma brechinha, ele coloca a unha dele ali naquela brecha. Daqui a pouco é o dedo, daqui a pouco é a mão, daqui a pouco é a metade do corpo, daqui a pouco ele está na vida da pessoa, ele vai entrando, vai tomando a vida da pessoa. Agora Jesus, ele sempre vai chegar e vai fazer o quê? Bater, irmãos, bater na porta. Agora, existe a voz de Deus, existe a voz do coração, existe as vozes aí fora do mundo, e isso nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia fala em Provérbios, acho que é 14, 18, 14, 12, acho que é 14, 12, né? Há caminhos que ao homem parece o quê? Parece direito, parece bom, mas o final desse caminho é caminho do quê? De morte. Sabe aquilo, parece, mas parece, sai fora. Que você esteja na confirmação de Deus. De manhã eu comentava algo importante, irmãos, não se precipite, não fique afadigado, eu preciso tomar a decisão, cadê a voz de Deus? Espera, deixa Deus falar com você, não tome nenhuma decisão precipitada, achando que vai dar certo, não tem que achar nada, se você esperar, o máximo que pode acontecer, é você não errar, é você não tomar uma decisão errada, é você não ter prejuízo, se você esperar a voz de quem? De Deus, não é você tomar uma decisão e depois ficar com o coração na mão, eu não podia ter feito isso, aí já começa a perturbação na vida da pessoa, e o diabo ele é astuto, ele é sagaz. Hoje eu não posso dar esse exemplo aqui, porque é difícil as coisas que vêm da China, né? Mas antigamente, quando o negócio era bom, o que as pessoas falavam? Que era um negócio do quê? Lembra?
Hoje, se falar que é um negócio da China, aí que a pessoa não quer mesmo, né? Mas eu lembro que antigamente, olha, você não pode perder essa oportunidade, porque é um negócio da China, é coisa boa. É igual, tem algum vendedor aqui? Tem não? Então eu vou falar. Tem lá, o irmão lá é vendedor, mas vendedor de Deus, né? Mas geralmente a estratégia do vendedor, é uma grande oportunidade, e se é uma oportunidade mesmo, que o vendedor está falando a verdade, amém, mas se é o vendedor, Deus vai ter que confirmar essa oportunidade no meu coração. Não é porque o Senhor está falando, que eu vou falar, se você perder esse, nunca mais terá outro. Espera aí, que palavra pesada, nunca mais, né? É igual na vida sentimental, o jovem, a jovem que seja, irmãos, às vezes o diabo cega, que acha que aquela pessoa, pode ser jovem, mas pode ser de idade também, como diz o ditado aí fora, não, isso aqui é a última bolacha do pacote, está cheio de pacote de bolacha aí, irmão, cada pacote tem 10, 15, 20, agora, o diabo às vezes cega a mente da pessoa, não, é a oportunidade, afinal de contas, pastor, aonde que eu vou achar outro? No mesmo lugar que achou esse, no mundo aí, pessoas, não é assim? Mas às vezes, aquela voz do mundo, aquele sentimento quer falar mais alto, aí a pessoa não ouve a voz de Deus, não ouve, e aí ela toma a decisão, depois que ela toma a decisão, o que resta? As consequências, se acertou, amém, mas e se não acertou? Diz amém, não tem amém, não tem assim seja, então eu preciso estar na certeza de Deus. Agora, como que eu vou estar na certeza de Deus, se eu não consigo ouvir a voz de Deus, se eu não consigo praticar o que Deus fala ao meu coração? Quer ver, de manhã eu não falei isso aqui, vai lá em 1 Samuel, capítulo 13, Saul foi um rei, que perdeu o seu reinado por uma sequência de desobediência à palavra de Deus. Deus falava através do profeta Samuel, e ele fazia tudo o contrário. Isso aqui é importante você conhecer. 1 Samuel, capítulo 13. Pega aí, por gentileza. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Aí, umas 5 pessoas. Até o final do culto, todo mundo vai entender. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, diz assim, esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. 11, então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, e eu disse agora, descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer o quê? O holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou, ou algumas traduções, o que o Senhor falou. Como que o Senhor tinha falado com Saul? Através do profeta Samuel. Samuel saiu, falou, olha, eu vou e eu volto daqui 7 dias. Não ofereço o sacrifício, não era para o rei oferecer, era para o sacerdote oferecer, profeta de Deus, não era coisa para o rei oferecer. Mas o que chama a atenção, que Saul,
Ele começou a olhar para o povo, e o povo, irmãos, já viu um ditado que diz que a voz do povo é a voz do quê? Alguém já ouviu isso? Isso aí é palavra de Deus ou dito popular? Ixi, tem gente que está falando palavra de Deus. Isso é palavra de Deus ou dito popular? Não, a voz do povo é a voz do povo, se não tiver com Deus, é a voz de Satanás. Vai acabar com sua vida, vai destruir você. Não, aquela minha amiga, quando ela fala, acontece. Então tem um demônio na vida dela, de adivinhação, só pode. Porque a voz que nós temos que ouvir é a voz de quem? E esse negócio de multidão, de maioria, cuidado, irmãos, muito cuidado. Até tem um animador de televisão aí que cantava, né? Aonde a vaca vai, e o quê? Tinha uns programas na televisão que as pessoas tinham que escolher umas portas, né? E ele ficava lá, mas aí eu lembro como se fosse hoje, estou falando aqui há muito tempo atrás, não tão assim, que eu não sou tão velho, mas eu nunca esqueço, eu já contei essa história aqui, vou contar de novo, então os irmãos vão ouvir, quem não ouviu. E eu lembro que um monte de gente foi para uma porta lá e ficou só um senhorzinho. Nunca esqueço disso. Aí, e todo mundo, vai para lá, tiozinho, vai que você vai errar. Ele olhou, parou e pensou, tipo, tinha 3 portas. Ele foi, tem gente que está voltando passar aí, né? Aí ele ficou sozinho numa porta lá. E todo mundo, e ele lá, quietinho lá na portinha dele. E aí, vamos revelar, e plim, plim, plim. Ele acertou. Imagina, o que não passou na mente dele ali? Poxa, se eu errar, mas vai ser uma vergonha tão grande para mim. Eles vão falar, vai besta, por que não foi para lá? É ou não é assim? Aí, viu que todo mundo estava lá, por que não foi? Mas ele ficou assim, eu acho que ele ficou orando na hora da resposta. Né? Mas ele ele tinha ali alguma convicção, alguma certeza, porque senão ele tinha acompanhado o quê? A maioria. Já que é para errar mesmo, então eu vou errar junto com a maioria. Mas ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza do que ele estava fazendo. Aí aqui que eu quero que você entenda. A voz que dizem lá, a voz do povo. Espera aí, eu tenho que seguir a voz de Deus. A voz de Deus, ela é única, ela é específica, ela fala ao nosso coração. Como que Deus fala, pastor? Até agora eu estou curioso em saber. Irmãos, Deus fala através do quê? Da Bíblia. Deus fala através da palavra. De manhã eu comentei, Bíblia fechada, na estante, empoeirada, não tem voz de Deus. Tem voz do povo, tem voz da vizinha, tem cachorro latindo, tem todo tipo de barulho, mas Bíblia fechada não tem voz de quem? De Deus. Bíblia aberta, lendo, meditando, examinando, tem voz de Deus para o seu coração. Caso contrário, você vai ficar procurando alguém que fale alguma coisa que te agrade, alguém que chegue, tira uma palavra, deixa comigo, olha, Deus mandou dizer, arrependa-te pecado. Não, essa aqui não é de Deus, não, está amarrado, Satanás, vamos buscar outra aqui. Converta-te pecado. Nossa, Deus, está de brincadeira comigo? Isso não é voz de Deus, irmãos, isso não é. Voz de Deus é a que fala no seu coração. De manhã eu comentei, por isso que você tem que ter experiências com Deus. Eu falo aqui, às vezes até por infelicidade, até experiências negativas, que você ouviu uma voz que não era de Deus. Eu sei que cara é cara de cavalo, mas vou falar, e às vezes quebrou a cara, e são experiências, é ou não é? Aquele tempo, eu ouvi aquela voz daquele abençoado, que não tinha nada de benção, e olha aí onde eu fui parar. Irmãos, muito cuidado, até mesmo nós que pregamos a palavra. Toda vez que você pedir um atendimento, eu não posso chegar aqui para você, olhar, falar, eu fui com a cara dele ou com a cara dela, deixa eu falar algo que agrada. Irmão, isso é um pecado, E às vezes a pessoa vem com a opinião formada, querendo ouvir a voz do pastor, não a voz de Deus. E isso é sério, porque se ela ouvir o que vem de mim, coitado dela, está com os burros na água, como dizem aí não sei aonde, né? Agora, por isso que nós temos que ter o cuidado. Eu não posso falar, não, faz isso. Mas espera aí. Aí você vai, toma aquela decisão, faz, quebra a cara. De quem que você vai lembrar? A primeira pessoa que você vai lembrar? Do Papa. De quem que você vai lembrar? Quem mandou você fazer. Pastor miserável. Olha só. Mandou eu ir, falou igual o Gideão, vai nessa força.
que Deus era nada. Mas às vezes não, é porque veio do pastor tal. Não, comedor de arroz e feijão, seja lá quem for. Mas a palavra tem que vir da onde? Agora, o dia que você for falar com o pastor falar, irmão, vamos orar, porque essa situação sua é séria. Essa sua decisão aí, você não pode tomar uma decisão de qualquer jeito. Isso é sério, isso pode custar a sua vida, pode custar a sua empresa, você pode ter prejuízo, tem que ter oração aí. E olha, até um jejum, vamos marcar um jejum, pastor é para isso. Se você falar, pastor, vamos jejuar comigo? Pastor, vai jejuar. Vamos me ajudar em oração? Vamos. Emagrece, fica sem comer, o jejum não é para isso, né? Mas nós vamos pagar um preço para que você, um preço em oração, para que você não pague um preço em decepção. Para que você não venha olhar para trás e falar, meu Deus, o que eu fiz da minha cabeça? Irmãos, a coisa mais triste é essa dor de arrependimento, de não ter feito ou de ter feito errado. Isso é triste, por isso que eu falo, teve uma dúvida, peraí, Deus não falou nada, dá um passo atrás, dá um passinho para trás, né? Espera, e alguém fala, vai, não, Deus não falou para mim, Deus não falou nada comigo, nada, eu estou buscando, estou orando, estou jejuando, estou pedindo a Deus para que Ele fale comigo, mas quando Ele falar, vai ser certeza. Aqui o Saul, o povo começou a pressionar, a voz do povo, Saul, esse profeta morreu, em outras palavras, esse homem não vai voltar mais, olha, 7 dias, deu 7 dias, sendo que Deus falou através da palavra lá em Abacuque 3, acho que é Abacuque 3:2 ou 2:3, né? E o que há de vir virá e não tardará, e se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará, então tem que esperar. E aí o povo, Saul, cadê? Vamos oferecer, e Saul era o rei, estava na frente, e o povo pressionando, e a voz do povo, mas será que não vinha na mente dele, a voz de Deus, através do profeta Samuel? Saul, espere eu chegar, não ofereça o sacrifício. Em outras palavras, ainda que o povo venha dispersar, que o povo venha te pressionar, não ofereça o quê? O sacrifício. E aquela pressão, ele vendo o povo se dispersando, ele falou, vou ter que oferecer. Eu posso até colocar aqui no lugar, é como um pastor em dia de dificuldades. Irmãos, todo ministério tem o seu jeito, tem a sua forma. O ministério da Igreja da Graça tem o jeito. Vamos dizer que você chega aqui e o pastor Giliardi ficou doido. E ele botou umas fumaças aqui, uns negócios, e está, peraí, que negócio é esse? Está errado. Não, aí vem a liderança, mas por que você está fazendo isso? Está fora do ministério, uma campanha doida, você está de ponta cabeça aí. Não, é porque o povo estava dispersando. Irmão, se eu estou na palavra e o povo foi embora, a culpa não é minha. Eu não tenho que ficar preocupado, eu não posso pecar, eu não posso. E Saul, o povo começou a dispersar, ele falou, vixe, será que está acontecendo? Eu vou fazer alguma coisa. Deus não precisa da minha ajuda, Deus quer que eu cumpra a voz dele. Quer ver outra que Saul fez, e aqui ele foi repreendido? Vá um pouquinho à frente aí no capítulo 15, aqui foi quando ele mandou destruir Amaleque, e ele novamente pisa na bola. Aí ele não destruiu, poupou, você já conhece a história, Saul foi lá, a mesma conversa, irmãos, mesmo pecado. Ele chegou em Amaleque, Deus falou, vai lá e acaba com tudo, de mamana caducando, de tudo, não quero bezerro, não quero boi, mata tudo. Aquele povo fez muito mal ao meu povo, e eu vou me vingar daquele povo. Aí Saul foi lá, com aquela tropa toda, primeira coisa, ele poupou o rei daquela terra, primeira coisa. Não sei se ele tinha alguma amizade, falou, amigo, não vou te matar não, vem para cá, preservou a vida do rei. Aí começou a olhar para os bens daquela terra, aquelas vaquinhas que andavam assim meio batendo os quartos, não tem? Magrinha, precisando de uma ração, ele olhava lá, mete a espada nesse bicho, mata para lá, isso aí não presta. Aquelas ovelhas magrinhas, já meia sem lã, fala, mata também. Mas aquelas gordinhas que ele olhava, aquelas vaquinhas, ele falava, essa aí dá uma picanha boa, separa para nós, essa aí nós vamos comer. E Deus olhando aquela presepada, Deus vendo tudo. Aí quando o profeta, eu estou resumindo aqui para você, que eu não vou ler os versículos, Samuel novamente vem, e aí Saul, ele já grita de longe, né? Parece que quando a pessoa está no erro, já vai cuspindo tudo logo, né? Oh, grande Senhor, executei tudo o que o Senhor me mandou. Quando ele acabou de falar,
A vaca berrou lá no pasto, lá no curral. Não é bem uma vaca, é um carneiro, mas tudo é bicho, né? E Samuel falou, mas executou? Aham, executei. E que barulho é esse de vaca aí? Ele falou, não, sabe o que é? Ih, irmão, o justo não se justifica. Não, sabe o que é? É que o povo, aí ele jogou nas costas do povo. É que o povo, né, resolveu poupar. Mas quem que era o rei? Quem que tinha ouvido a voz de Deus? Era o povo? Se o povo então tivesse chegado lá, ô Saul, olha, rei, dá uma olhada nessas vacas, olha que coisa boa, vamos levar para a nossa terra. Ele tinha ouvido a voz de Deus. O que era para ele falar? Que poupar nada, mata esse bicho. Deus mandou matar. Não estou aqui para poupar nada. Mata tudo, nem aparece aqui, nem vem mostrar nada para mim. Acaba com tudo. Deus mandou. Eu tenho que dar ouvidos à voz de Deus. Mas não. Ele ouviu a voz de quem? A voz do povo. Acho que foi lá que surgiu a voz do povo e a voz de Deus. Que conversa fiada, irmãos. A voz do povo, não. Eu tenho que ouvir a voz de quem? De Deus. Aí olha o que Samuel falou para ele no 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Repreendendo Saul novamente. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em quê? Em holocaustos e sacrifícios? Ou em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do carneiro, porque a justificação dele para Samuel foi, não, é para oferecer em holocausto, é para oferecer a Deus. Isso aqui é aquela famosa frase, né? Afinal de contas, pastor, é por uma boa causa. Irmãos, não tem pecado para boa causa. Não existe isso. Pecado é pecado, erro é erro. Não, afinal de contas, a pessoa fez isso, né? Até cometeu isso, porque o fulano de tal não correspondeu, não ajudou. Irmão, isso é conversa, isso é pecado. Não existe uma boa causa, existe erro, isso existe. Não, afinal de contas, o funcionário roubou porque ele ganha pouco, né? Não, isso é maligno. Então, se está ganhando pouco, chega lá no patrão, bate na mesa, só não bate no patrão, né? Chega e fala, amigo, ó, não dá para mim, está pouco, não dá mais, ou você aumenta, eu vou embora. É pecado isso? Não, aí se a pessoa não consegue pagar mais, se a empresa não consegue oferecer mais, ele vai falar, Deus te abençoe, eu vou procurar outro que esteja precisando mais do que você e vou colocar no seu lugar. E a vida o quê? A vida segue. Agora, precisa ir lá roubar do outro? Não, ele está pagando pouco, então, irmão, não tem boa causa, não existe. Tem tanto prazer o Senhor nessas coisas, em que se obedeça a palavra de quem? Dele. Irmãos, isso aqui é muito sério. Saul perdeu o seu reinado por esses vacilos. Ouvia a voz de Deus, porque não basta só ouvir, mas não o quê? Não conseguia cumprir, não conseguia executar. E eu repito, pastor, como que eu vou ouvir essa voz desse Deus? Bíblia aberta. Coloca aí para mim Isaías 53, eu até citei aqui 4, 5, mas vamos ler o Isaías 53, versículo 1. Já nós vamos fazer a oração que o tempo passa rápido. Pega aí, bem rapidinho. Isaías 53, versículo 1. Isso aqui vai te abrir o entendimento. Olha só o que diz ali. Quem deu crédito à nossa o quê? Pregação. Outra pergunta. E a quem se manifestou o braço de quem? Do Senhor. Próximo. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aí depois vem falando da cura, da morte de Jesus. Isso aí o profeta Isaías falou mais ou menos ali uns 700 a 800 anos antes de acontecer. Ele estava profetizando. E tudo isso aconteceu. Tanto é que nos versículos à frente, eu citei aqui, ele fala da morte de Jesus certinho. Isso aí foi antes, tá? Não foi depois não. Ele não estava narrando o fato, ele estava profetizando. Por isso que Isaías, ele é
chamado, conhecido pelos historiadores, como profeta messiânico. Por quê? Porque foi o profeta que mais falou da vinda do Messias. E tudo que ele falou, aconteceu. Isso aí aconteceu na cruz. Quando eles olharam para Jesus lá crucificado, e de manhã eu comentei, pastor, mas eu achei que Jesus era aquele cabelo comprido, olhos claros, né? Não, que lá pintaram para nós, fizeram uma pintura lá, né? Às vezes, pastor, aquele Jesus, outros ficam falando, será que Jesus tinha cor tal, porque não tinha beleza, como se tivesse diferença para Deus, né? De cor, de raça, não existe isso, irmãos, não existe. Mas ele está falando ali, é como se ele fosse um homem comum, normal, que trabalha, que tem o desgaste físico, que tem cansaço, que olharam para ele, não via belezura nenhuma, não era diferente de ninguém, vamos colocar assim, em aparência física, não era. E aí, quem é Jesus para nós hoje? Cri. Quem é Jesus, irmãos? Hoje para nós? É o do quadro que está pintado? Quem é Jesus para nós? Levanta assim quem tem a Bíblia. Quem não tem, ó a pilha de Bíblia aqui, depois eu vou passar para você. Olha aqui, ó. Isso aqui é Jesus. Isso é Jesus. Pastor, eu até quando eu orar, eu ficava pensando, Jesus do quadro, está amarrado, irmão, repreende isso. É idolatria. Jesus para nós é quem? Agora, como que Jesus vai falar com uma criatura se ela não abre isso aqui? Por que eu peguei esse versículo? Você olhando para a Bíblia, você vê alguma beleza, alguma formosura? Apesar de algumas ter umas capas bonitas, ter tudo ali? Eu comentei de manhã, quando eu era bem mais jovenzinho, adolescente, e criança é assim, graças a Deus que inventaram as Bíblias ilustradas, que tem os desenhinhos, tem as historinhas, incentiva a criança a ler. Porque eu olhava para a Bíblia, eu já não gostava de ler, eu olhava aquele monte de letra, falava, aqui não tem um desenho, não tem nada aqui, só tem letra. Né? Acostumado a ler revista, gibi, essas coisas. Mas ler a Bíblia não tem graça. Olha, cadê as imagens aqui, cadê as figuras? Não tem nada, só tem letra. Aí nós olhamos a Bíblia em si, irmãos, ainda mais a minha, coitada, não tem formosura nenhuma, ó, toda acabada, quando eu saio fica um monte de coisa preta que está soltando o couro, já está desgastando já, não é a Bíblia bonita, se eu abrir, você olhar dentro, então toda rabiscada, pastor, que pecado riscar a Bíblia, pecado é não cumprir a Bíblia, isso sim, toda rabiscada. Mas então, o que significa isso? Quando que a coisa começa a mudar na minha vida? Quando eu começo a abrir Jesus aqui, ó. Quando eu começo a ler a palavra, aí eu começo a entender, aí Jesus começa a falar ao meu coração, Jesus fala com você, às vezes o pastor prega, fala, uma mensagem para todos, mas é impressionante como Deus vai falando ao coração de cada um em áreas diferentes. Já aconteceu de eu terminar o culto, e o irmão chegar e falou, pastor, olha, que palavra, irmão, que bênção, eu falei do casamento, não, Deus falou comigo na prosperidade, mas eu não preguei prosperidade, mas Deus falou comigo, Deus me deu entendimento, é Deus que fala, ou vice-versa. Agora, irmãos, não tem formosura, não tem belezura, alguns olhavam para ele, né? Muito pelo contrário, até escarneciam dele lá na cruz, não tinha nada, mas eles não sabiam quem era Jesus. É a mesma coisa hoje, Bíblia fechada, irmãos, não tem formosura nenhuma mesmo, alguns até falam, lá vai o crente com a rapadura, chama até de rapadura, não é assim? É a rapadura debaixo do braço, desodorante, normal, até falam, não tem pecado nisso não tem pecado, pecado é a pessoa não cumprir o que está escrito na rapadura, isso é pecado, a coisa muda. A mesma coisa, Jesus não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha nada, isso prova para nós, irmãos, que aqueles homens, isso aqui ele estava falando exatamente da morte de Jesus, aqueles que, deixa eu lembrar, acho que eu já preguei isso aqui também, eu já preguei tanta coisa aqui, está na hora de eu ir embora já, né? Aqueles homens que olhavam para Jesus na cruz e falavam, desça daí Jesus, mostra para esse povo que você é valentão, mostra que você é o Filho de Deus, um povo carnal, e uma palavra nova que eu inventei, terráqueos, só pensa aqui nessa terra. O que eles queriam? Que Jesus mostrasse, que Jesus, como nos filmes aí, nos grandes cinemas, Jesus tivesse pegado naquela cruz, aqueles pregos, tivesse feito assim, ó,
quebrado aquela cruz e descesse lá e pá, pá, isso aí, mestre, agora eu sei que você é o Filho de Deus, e Deus falava, e a humanidade vai morrer, tudo vai para o inferno também, que não tem resgate da humanidade, porque Jesus quebrou tudo, acabou, morre tudo aí essas pragas, e hoje seria uma outra história. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus aguentou, ficou, desce daí fanfarrão, mostra que você é o Filho de Deus mesmo, todo mundo vai acreditar em você. O que Jesus falou? Pai, perdoa eles, não sabem o que estão fazendo, eles não entenderam que eu estou aqui salvando a própria vida dessas criaturas, não entenderam ainda. Irmãos, a mesma coisa, a Bíblia fechada, não tem voz de Deus. A pessoa vai olhar e falar, mas cadê então, se a Bíblia muda, por que a Bíblia não muda a minha vida? Cuidado, ouça a voz de Deus, ouça. Deus falou lá em Apocalipse, através de Jesus, eis que estou à porta e estou batendo. Jesus está batendo, irmão, ainda mais nesses dias aí de pandemia, está batendo no coração de muita gente, aí está, os dedos chegam a estar machucados, batendo, obrigado, hoje não, e vai embora, tá bom, mas Deus não é mal educado, Jesus não vai quebrar a porta, não vai entrar. Irmãos, aceite a voz de Deus, não é a minha voz, não é a voz de quem quer que seja, é a voz que fala ao seu coração. Pastor, que voz é essa? Tem uma voz que fala ao seu coração, pode ter certeza disso, essa é a voz de Deus, e ela é diferente do barulho, é diferente da multidão que às vezes você ouve, e hoje nós estamos vivendo dias, irmãos, que é voz para tudo que é lado, todo mundo sabe das coisas, todo mundo virou especialista, todo mundo dá conselho, todo mundo quer dar palpite, todo mundo quer opinar, mas ninguém quer orar, ninguém quer buscar Deus, todo mundo quer falar, e ninguém quer ouvir. Um missionário que fala, que nossos ouvidos sejam para ouvir quilômetros, mas que as nossas palavras, nós venhamos falar centímetros. Ouvir não tem como, só se colocar um abafador no ouvido, nós vamos ouvir, mas ouvir, tudo bem, agora cuidado no que nós vamos falar. Ouvir quilômetros, falar centímetros, ou seja, ouvir, tudo bem, eu vou ouvir, mas falar, cuidado, às vezes pode ser uma palavra negativa, às vezes pode ser uma palavra que vai prejudicar o outro, então nós temos que ter esse cuidado, na verdade. E depois que a palavra sai, tem como correr atrás e engolir ela de novo? Pronto, desfalei. É assim? Qual que é lá o ditado que não volta atrás? É uma palavra falada, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida, é isso? É isso que é o ditado aí fora? Alguém me corrige, é isso mesmo? Eu não sei se a oportunidade, eu acho que ainda tem mais, acho que está errado esse ditado aí, não tem? Mas aí eles pegam aquele outro ditado e colocam em cima, cavalo arriado não passa, não passa duas vezes, está querendo acabar mesmo com a oportunidade do povo, mas vamos ficar na palavra aqui, ou uma flecha, ou pode ser um tiro também, volta atrás, uma bala, não dá, pastor, não volta, a palavra é a mesma coisa, saiu, acabou, pode até colocar a mão na boca, mas já foi, já era, ainda mais hoje que grava tudo, está até gravando aí, pronto, já foi, não falei, está gravado aqui, está tudo aqui. Por isso que nós temos que ficar, irmãos, com a voz de Deus. Se você tem uma decisão para tomar na sua vida, eu falo que não existe decisão que não seja importante, senão não seria decisão. Pode ser uma simplicidade, até numa compra de alguma coisa, mas se aquilo ali você sentiu que você precisa de uma direção para fazer aquilo ali, fale com Deus, fala, Deus, confirma no meu coração. Mas seja sincero, fala, Deus, eu vou ficar sapateando, mas eu não vou tomar essa decisão, eu vou esperar o Senhor falar comigo. Mas vai vir o povo, vai pressionar, oferece o holocausto, Saul, vai, está dispersando, olha, todo mundo está casando, vai ficar para titio, para titia. Deus não falou comigo, eu não posso tomar uma decisão. Eu brinco, mas é verdade. Eu trabalhei bastante com jovens e olha, irmãos, tem uns que dá vontade do pastor pegar uma cinta e, pastor, mas eu tenho que casar, estou ficando para a titia. Quantos anos você tem? 16. Parece brincadeira, não parece? Outras com 13, 14, estou com depressão, pastor.
Mas o que aconteceu? Morreu algum pai? Não, meu namorado terminou comigo. Não vou pular da ponte do Rio Machado. Ela está precisando de cinta. Né? Irmãos, umas coisas que, olha, só Jesus na causa. Então, ou seja, por quê? Decisão fora da palavra. Fora da palavra. Uma criança com 12 anos de idade namorando, você acha certo isso? Você acha normal isso? É uma decisão fora do quê? Da palavra. E isso vai ter uma consequência, seja para ela, seja para os pais. Alguém vai pagar a conta, pode ter certeza disso. O diabo não vai deixar de graça. Lembra Judas, quando ele traiu Jesus? Judas traiu Jesus, mas qual foi o salário dele? Foi as moedas, pastor. Não, que as moedas ele jogou lá na frente dos senhores, lá ele não quis saber, foi lá desfazer o negócio com os que compraram Jesus através de 30 moedas, que não foi pouco, foi muito dinheiro, porque quando Judas jogou o dinheiro lá na frente, eles falaram, vixe, nós não podemos colocar esse dinheiro nos cofres das doações, pegar aquele dinheiro e comprar uma fazenda para enterrar os forasteiros, pessoas de outra terra. Então não era pouco dinheiro. Claro que Jesus não deveria ser vendido por valor nenhum, mas era uma boa quantidade. Você acha que Judas ia entregar por mixaria? Por dinheiro de Coca-Cola? Não, foi muito. Aí ele jogou o dinheiro e falou, eu mudei de ideia, vamos desfazer o negócio. Eles falaram, se vira. Não, eu mudei esse negócio, toma aqui o dinheiro, eu não quero mais trair o mestre. É como se eles tivessem falado, você já assinou o contrato, meu filho, acabou. Agora é problema seu. Aí lá diz que ele ficou com raiva, jogou as moedas lá na frente e foi se enforcar. É o preço. Tem gente que acha que não vai ter um preço, tem um preço, irmãos. Por isso, na hora de tomar as decisões, dê um passo atrás. Deixa o tempo passar um pouquinho, que Deus vai falar com você, Deus vai te dar uma direção, e lá na frente você vai entender, falar, olha, se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, eu tinha quebrado a cara. Aquilo ali vai trazer uma paz tão grande para o seu coração, um livramento, você vai sentir uma sensação de livramento tão grande, que você não tem noção do que você vai sentir. Se você ouvir a voz de quem? De Deus. E Ele está batendo. Se falar que não está batendo é mentira, porque Jesus está batendo. Aí bate, irmãos. Bate, mas bate muito. E está batendo, bate aqui, bate ali, alguns fecham, outros abrem, outros não atendem, outros falam, volta mais tarde, quando Jesus volta já morreu, e assim está indo. Agora Jesus está o quê? Está batendo. Não adianta a pessoa falar, e é prova disso por quê? Porque até aquela pessoa que fala que não aceita Jesus, que pastor é ladrão, que tudo isso, que tudo é aquilo, às vezes na hora da morte ele lembra da palavra. Lembra, irmãos, na hora da angústia, na hora que a coisa está difícil, ele lembra da palavra, ele lembra da mãe que pregou para ele, do esposo, mas lembra que vem nítido na mente da pessoa, porque Jesus já o quê? Jesus já bateu, Jesus já chamou há muito tempo, vem, aceita a palavra, anda segundo a minha palavra, você não vai ter tanta dor de cabeça como você está tendo, sofrimento a cada dia, amém? Quem entendeu, diga graças a Deus.